Nós ouvimos um louvor agora que fala muito conosco, principalmente o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que discernir o que recebemos do Pai e que não estamos ativando isso nesse momento agora. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Eu digo, uma grande oportunidade que Deus está nos dando como mulheres. Deus, Ele quer levantar as mulheres. Ele quer levantar uma voz profética de poder e de autoridade. Ele quer que a mulher se posicione no seu valor e exerça o seu papel, aquele pela qual o Senhor tinha como propósito original. Porque quando ela está no seu papel original, ela exerce uma autoridade dada pelo Senhor. E aí Satanás é surpreendido. Existe uma passagem que Deus diz que Ele deu os talentos a uns e eles multiplicaram. Deu a outro menos e Ele multiplicou. A quem Ele deu um talento, enterrou. E nós estamos vivendo um momento em que Deus vai cobrar os nossos talentos. Ele vai cobrar aquilo que Ele nos deu. Ele não quer que a gente venha enterrar os nossos talentos. Porque quando nós enterramos os nossos talentos, a quem multiplica os talentos, é tomado de nós e dado para eles. Então, a quem Deus dá uma luz, e Ele não faz multiplicar essa luz, Deus toma e dá para aquele que multiplicou. Então, nós estamos num momento de multiplicação. Mas para que a gente possa exercer essa posição no mundo espiritual, nós precisamos discernir a nossa posição, o nosso direito legal como filha remida para essa glória. E nesse momento eu quero falar para você de algo que você precisa saber, que é você como uma arma secreta de Deus. Você discernir quem você é. Eu quero que você abra lá no Salmo 68, 11 e 12. Amém? Ele diz assim: o Senhor deu a palavra. Diga, o Senhor deu a palavra. Quem deu a palavra? Não foi a pastora Graça. Ele diz: grande era o exército das que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiam à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Tem algumas versões que falam assim: grande era o exército das mensageiras das boas novas. Outra diz assim: grande era a falange de mulheres que anunciavam as boas novas. Então esse texto, esse salmo profético, ele está direcionado para mulheres. Amém? Ele diz: grande era o exército daquelas que anunciavam as boas novas. Reis de reis fogem às pressas, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ele está falando para mulheres que estão na posição, aquela que levanta a bandeira, e ela entra em batalha, e após ter vencido, ela distribui os despojos. Ele diz assim: o Senhor liberou a palavra. O Senhor liberou. Ele te deu uma liberação para que você se posicione. Ele fala de mulheres valentes tomando a posição na batalha espiritual, pela fé. Ele fala aqui de mulher como uma arma secreta de Deus. E Deus conta com as mulheres. Deus conta com cada uma de você.
E se você entender a importância que você tem no mundo espiritual, o inimigo vai saber que você sabe. E se ele souber que você sabe, ele não tem mais poder de segurar aquilo que é seu. E ele fala assim, esse salmo é extremamente profético. É um salmo messiânico e missiológico. Ele fala de todas as áreas. Começa com uma grande batalha espiritual, com relevância maior, quando o Senhor se levanta para dissipar os inimigos, ele encerra revelando uma grande vitória. Lá no versículo 32 ele diz, reis da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Eu quero dizer a você que só distribui os despojos quem ganha a batalha. E ele diz que a mulher posicionada, ela distribui os despojos. O que é distribuir os despojos? É aquela que reparte a herança bendita de Deus para a sua geração. Ele fala de mulheres posicionadas que sabe para que foi chamada com um propósito de Deus, para cumprir o propósito aqui na terra, e ela distribui os despojos porque ela passa a ser uma bênção geracional. Quando a palavra entra no seu entendimento, você tem que tomar um posicionamento no mundo espiritual. E Deus deixa muito bem claro para cada uma de nós que mulheres, elas têm que estar na frente de uma grande batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo um momento onde Deus está te forjando e te preparando para uma grande batalha. Mas nós precisamos também discernir o momento espiritual que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o Shemitah, que significa o quê? A remissão da terra. Um tempo de descanso que faz com que a terra seja arada, ela seja cortada, ela seja limpa, preparando para uma semeadura nova. Esse caminho de descanso é um caminho de arrependimento. Esse é um caminho de voltar e refazer os caminhos, reparar os caminhos. E o Senhor nos deixou um tempo só. O Senhor fechou tudo, o Senhor parou tudo, só que Ele não parou o homem. E Ele quer que a gente entenda esse momento para preparar essa terra, para que seja retiradas as raízes velhas, as podridões velhas, para que uma semeadura do trono dele seja liberado sobre a nossa vida, e nós venhamos a florescer e a produzir frutos benditos para ele. É um tempo das leoas se posicionarem. Precisamos entender essa posição de leoas. Estamos vivendo um momento de oportunidade de intimidade com o Pai Celestial. Ele está nos dando oportunidade de desenvolver um relacionamento íntimo para Ele, para que nós venhamos a gerar para Ele algo que Ele aguarda de cada uma de nós, para que nós possamos cumprir o seu glorioso propósito aqui na terra. E eu falo leoa porque a mulher que entende, discerne o seu momento, ela começa a reinar. O Cordeiro Santo que veio, cumpriu o propósito, ele cumpriu todo o seu propósito em obediência ao Senhor. Ele se submeteu a tudo para que o propósito se cumprisse. Nem a natureza pôde defendê-lo na hora que o propósito precisava se cumprir. Mas ele se entregou na submissão de uma missão e de um propósito no Pai. Mas quando ele ressuscitou como governo.
Ele se entregou como cordeiro e ressuscitou como leão. Entendeu? E nós precisamos desse caminho de entrega, desse caminho de morte, desse caminho de liberação de nós mesmos, esse caminho que nós precisamos ter com o Senhor, de uma forma particular, para discernir o seu glorioso propósito, para que em todas as situações a igreja venha reinar. Reinar. E nós sabemos que se continuarmos nas nossas limitações, nós não vamos alcançar isso. Achamos que o reino é terreno, que como seus próprios discípulos achavam que Jesus iria cumprir o propósito e reinar aqui na terra. E os discípulos não entendiam, porque havia laços de alma. Havia sentimentos fortes por Jesus. E eles estavam acatando aquele momento de cumprimento de propósito como algo que iria dar a eles um poder para ver Jesus reinando, quando na realidade o reino de Jesus não era aqui na terra. Então, muitas vezes, por causa de laços de alma, por conexões abertas, nós somos impedidos de entender o propósito de Deus em nossas vidas. Estamos vivendo um momento onde muitas conexões vão ser desligadas da nossa vida, para que nós venhamos a ter relacionamentos e conexões que nos ajudem a cumprir o propósito de Deus. E nós temos que ficar muito quietinhos em relação a isso, porque nós não podemos reclamar, não podemos nos sentir magoado e nem entristecido com pessoas que muitas vezes Deus nos desliga de nós, nos abandona, nos deixa, e nós não podemos permitir que esse sentimento venha para com a nossa vida. Por quê? Porque é tempo de conexões corretas. Existem ciclos que já se fechou em nossas vidas. Então, nós precisamos discernir esses ciclos para que nós não venhamos a viver um novo círculo, mas círculo de relacionamento, e não viver um círculo da vida, vivendo a mesma coisa. Quem não fecha ciclo, vive em círculo. Mas se você fecha ciclo, você compreende o círculo como relacionamentos novos e circuito, que seria uma caminhada nova, uma direção nova, uma posição nova em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para discernir os ciclos da nossa vida. E nós estamos vivendo um momento onde alguns ciclos precisam se fechar nas nossas vidas. E eu quero falar para você sobre essa posição da mulher. E quando ela se posiciona, ela não pode ser saqueada. Mulheres não são apenas recrutas de um exército de Deus. Mulheres sempre tiveram presente nas grandes batalhas espirituais. A mulher dona de casa é uma surpresa para Satanás. Você vê o que Deus está fazendo conosco? O Senhor colocou a gente dentro de casa. Ele colocou você para resgatar os valores de dentro de casa. Ele colocou você numa posição correta para que ali mesmo você exercesse uma autoridade em distribuir os despojos, que é a bênção geracional sobre a sua casa. Estamos tendo uma oportunidade muito singular do Pai. E é fundamentada nesse entendimento e nessa luz que eu e você vamos poder exercer autoridade em algumas áreas que estamos sendo sabotados e saqueados pelo inimigo. Existem situações na sua vida que não pode mais permanecer. Existem situações na sua casa que não pode mais permanecer.
Existem coisas na vida dos seus filhos que não podem mais permanecer. Mas quando você ocupa essa posição de autoridade, você começa a reinar. Eu quero que você entenda uma coisa. No Éden, o pecado original, a mulher não foi imaculada. Amém? Ela pecou tanto quanto Adão. Mas a responsabilidade de obedecer e preservar a comunhão com Deus foi dada a quem? Adão. Não foi dado a ela. E ele diz assim: e ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia do que dela comeres, certamente morrerás. Ele fala aqui na primeira pessoa do singular, dirigido a quem? Adão. A ordem foi dada a Adão. Está em Gênesis 2:16. E quando a ordem foi dada a Adão, o Senhor ainda não tinha feito a mulher. Ela só foi feita no versículo 18, quando ele diz assim: não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Só aí que Eva foi criada. A quem foi dada a ordem? O peso de responsabilidade de obediência estava sobre quem? Quando Eva comeu o fruto, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu o fruto, os olhos se abriram. Porque ele era a coroa da criação. E eu quero que você entenda mais. O Senhor disse assim: por causa disso, haverá uma sentença. Maldita toda a terra por causa de quem? Por causa de Eva? Por causa de Adão. Isso está em Romanos 5:12. Ele diz: portanto, como por um homem, o homem que ele está falando aqui é homem mesmo, macho, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Mas por onde entrou? Por um. Ok? Eu não estou falando isso para você ficar olhando um homem diferente não, viu? Porque você vai ver o amor de Deus por eles. Você não existe sem ele, não. Você existe para ele. Foi dele que você saiu. Tá? Não é o homem para a mulher. É a mulher para o homem. Está fechado o negócio. Foi por um homem que o pecado entrou. E Satanás, ele celebra, queridos. A raça humana estava perdida. Satanás, ele não conseguia alcançar o que estava por vir. Daí o Senhor apareceu, Jeová apareceu com a sua surpresa para Satanás. Ele disse: da semente da mulher eu levantarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher. Por que da semente da mulher? Porque ela não foi maculada. Por que não poderia ser do homem e da mulher? Porque o homem foi maculado por causa do pecado. E ela não. A ordem não foi dada a ela. E ele diz: da semente da mulher eu levantarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. O Senhor preservou a mulher para surpreender Satanás. Amém?
Sabe o que era? O Cordeiro de Deus, Jesus, ele tinha uma natureza humana, mas era imaculado. Se ele tivesse vindo de uma árvore maculada, a mulher, ele não seria imaculado. Pode entender por que Deus preservou a mulher? Porque ele não seria imaculado. Porque ela, aqui na terra, ele não teve pai humano, mas teve uma mãe humana. Porque Adão foi imaculado pelo pecado e Eva foi preservada. E ele disse: e eu lhe darei um sinal. Diga um sinal. Deus sempre nos dá um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Jesus. Amém? Satanás não esperava isso. Não esperava. E lá em 1 Timóteo 2,15, ele diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, e santificação com bom senso. O que ele quis? Segundo Paulo, fala para Timóteo que a mulher é preservada pela missão de ser mãe. Deu à luz a um homem chamado Jesus, o Salvador. Amém? Então Satanás teme que a mulher descubra o seu poder. Ele teme que a mulher descubra a sua posição correta. Ele teme que a mulher discirna o seu projeto original em Deus. Não é que as mulheres sejam mais santas do que os homens, não. Mas elas são mais sensíveis espiritualmente. Elas são mais sensíveis, e Deus fez assim. Não adianta você querer mudar aquilo que Deus fez. Ele é um edifício e você decora esse edifício do jeito que você quer. Mas ele continua sendo rígido, duro, é o edifício só. Mas você pode decorar do jeito que você quer. Quando a gente decide a nossa autoridade no mundo espiritual, não tem mais nada que a gente não consiga. Lá no Salmo 68, continuando no 13, ele diz: mesmo quando você dorme entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba está recoberta de prata e as suas pernas de ouro reluzente. Mulheres adormecidas são oprimidas e vencidas. É hora de despertar para a posição. No Salmo 68 ainda continua, no versículo 21, ele diz: mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo daquele que anda em seus próprios delitos. Quem é que esmaga, quem é que vai destruir o seu inimigo? Jesus. Mas quando você saber quem você é em Jesus, o Senhor, Ele está levantando mulheres para quebrar o crânio de Satanás. E temos que exercer essa autoridade, com poder para estabelecer o plano de Deus. O Senhor amaldiçoou a serpente. Ele disse assim: maldita és tu entre todos os animais domésticos. Sobre o teu ventre andarás, e pó da terra comerás todos os dias da sua vida. E da serpente e da semente da mulher levantarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. A grande preocupação de Satanás é quem seria a semente da mulher. Ele não conseguia alcançar que a semente era Jesus. Homens que macularam o seu caminho.
Abraão, Jacó, Davi, Isaac, Jacó com as suas falcatruas, Davi com Betseba, Isaac no Egito. Ele disse: o sinal foi dado. Ele disse: salve e agraciada, darás à luz a um varão, e o seu reino será eterno. Santo Filho de Deus, Jesus, nasceu. Por ele somos salvos e vamos morar no céu. A mulher é a estratégia de Deus. Criação diferenciada. E a mulher é uma arma secreta de Deus. O que eu quero dizer? Você tem que se posicionar. Você veio com um propósito. E tudo que Deus quer te dar é uma chave. Deus quer te dar uma chave. A chave da revelação. Nós podemos discernir que quando Jesus se reuniu com seus discípulos, ele disse para eles: vão ver e saber o que estão dizendo de mim lá fora. E eles, quando voltaram, o Senhor foi de encontro a ele e disse assim: olha, estão dizendo que tu és um profeta, ou Jeremias. Elias. E ele questiona os seus discípulos e diz: e vocês? Que dizem que eu sou? Pedro, extremamente colérico, eu acho que hemorrágico. E ele sobressaiu e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nesse momento foi definido as duas igrejas, a igreja da revelação e a igreja da bênção. A bênção que não interessa se é Elias, se é João Batista ou se é um profeta qualquer. Nós estamos hoje vivendo para ativar a igreja da revelação. Porque a igreja da revelação vai saber quem ela é, porque ele diz: disseste bem, Pedro, filho de Jonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por causa desta revelação, tu edificarás a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado do céu. Ele diz: a autoridade lhe será dada. Mas quando ele fala que quando você sabe quem é Cristo, ele revela quem você é. Porque quando Pedro diz: tu és o Cristo, ele diz: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O que eu quero dizer? Quando você sabe quem você é, Jesus revela a sua missão, o seu chamado e o seu posicionamento. E em cima dessa revelação, você vai exercer autoridade, edificar a igreja. Tudo que você ligar será ligado, tudo que você desligar será desligado, e as portas do inferno não prevalecerá mais sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É a autoridade que nós temos que ter através da luz do discernimento de quem nós somos em Cristo Jesus. E Ele quer nos capacitar para isso. Ele quer nos revelar como isso vai acontecer. Ele disse: olha, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Ele está falando de um conceito extremamente poderoso. Ele está falando da chave. Quando você sabe quem eu sou, eu te revelo quem você é. E eu te revelo o seu chamado, a sua missão e a sua autoridade. E ele diz: essa é a chave. Eu te darei a chave do reino. Para você abrir, para você destrancar, para você liberar e para você estabelecer. Trancar, impedir, né? A chave, ela é um conceito poderoso. A chave, ela tanto tranca como ela destranca. Espiritualmente, nós entendemos. Existe chave para as nações, existe chave para as cidades, existe chaves para o seu coração,
Existem fortalezas e cadeias e prisões que possuem chaves, que precisam ser destrancados, soltar os presos, abrir os ferrolhos. Nós vimos que a palavra de Deus diz que Ele ungiu para libertar os cativos, algemados, oprimidos e quebrantados de coração. Ele fala de algemas, ele fala de cativos em situações, né? Ele fala de várias situações da nossa vida. Ele fala do lado almático e ele fala do lado espiritual, como se diz, psicossomático, ao lado da mente, e ele fala do lado dos comprometimentos espirituais. Existem libertações na nossa vida que é liberado do céu. Não é de pessoas humanas que vão nos liberar. É uma liberação que vem de Deus. Quando nós estamos nos relacionamento íntimo com Ele, existem liberações que vêm. Eu quero falar de um conceito espiritual de prisão em relação àquela mulher. Vocês conhecem aquela passagem onde aquela mulher que estava prisioneira de Satanás há 18 anos, ela tinha uma deformidade óssea, não é isso? Ela tinha um complexo de inferioridade, né? A natureza da enfermidade dela era extremamente espiritual. Existe enfermidade que é extremamente espiritual. Aquela mulher, ela não estava endemoniada. Aquela mulher, ela estava sofrendo uma opressão de espíritos demoníacos, de enfermidade. Espiritualmente, ela estava presa, encurvada, olhando para baixo. A tática de Satanás é sempre nos fazer olhando para os problemas. Só que o importante é discernirmos como que essa chave funciona numa situação dessa. Um posicionamento pode te levar a um lugar profético. Eu tenho certeza que por mais difícil que você chegou nesse lugar, foi um posicionamento que você tomou para chegar no lugar profético. Aquela mulher se encontrava no lugar profético. Ela não podia de forma humana nenhuma se endireitar. Esforço humano nenhum poderia corrigir aquela postura daquela mulher. Apenas uma operação. A presença de Jesus. Jesus a libertou de um espírito de enfermidade. E quando uma pessoa é liberta de um espírito de enfermidade, ela se torna uma chave de autoridade. Hoje eu estava ouvindo do pastor Raimundo Nonato, ele disse assim, que ele foi curado da coluna dele. E ele sente que ficou com um pouquinho de unção nessa área. Ele foi até modesto, um pouquinho de unção. Tem pouquinho de unção, não, tem grande unção nesta área. E se ele crê nisso verdadeiramente, isso se manifestará no mundo físico, porque Deus não permite que nada aconteça na tua vida para que não tenha um propósito glorioso lá na frente. E aquela mulher, ela se tornou uma chave. Mas o que aconteceu? Jesus libertou ela desse espírito de enfermidade. E ela se tornou essa chave. E este lugar certo, onde ela estava ali, para a ativação do propósito e do profético, foi muito importante. Jesus chamou ela para si. Isso é tremendo, querido. Porque isso é profético. Jesus chamou ela para si. Amém?
Hoje nós não estamos lidando com Cristo, com Jesus homem, nós estamos lidando com Cristo, Filho do Deus vivo, ressuscitado. Quando ele chama ela para si, ela se posiciona. Ela se posiciona. O que Jesus quer é chamar você para você mesmo. Ele quer chamar a gente e perguntar: até quando você vai ficar encurvada olhando para o seu problema? Porque Jesus estava diante dela. Mas agora Jesus está dentro de nós, acima de nós. E a única coisa que temos que fazer é olhar para Ele, não mais para o problema. O problema é uma oportunidade que vai nos levar a Ele. Havia outra mulher que se tornou uma chave. Uma que Ele chamou para olhar para Ele também. A mulher samaritana. Ela também estava no lugar certo. Diga: eu estou no lugar certo. Ela ansiava ser liberta. Ela ansiava ser liberta. Aquela mulher estava em pecado. Eu quero dizer a você que o anseio do seu coração é tudo para que Jesus vá ao teu encontro. Você pode estar no seu pecado, na sua prisão, no seu cativeiro. Se você ansiar desesperadamente por Ele, Ele vai ao seu encontro. E nós estamos vivendo um momento onde Ele diz: vai, entra no teu quarto, fala comigo em secreto, porque em secreto eu te responderei. Ele está querendo gerar uma intimidade tão grande com você, porque através dessa intimidade Ele revela como você está. Ele revela sem expor você. E Ele diz: apresenta-te a mim, como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que manuseia bem a palavra. Ele diz: procura-te antes de se apresentar publicamente, apresenta-te a mim de forma íntima, expõe tua vergonha, para que publicamente eu venha te honrar. Estamos vivendo um momento onde a nossa vergonha precisa ser exposta intimamente ao Pai, para que publicamente nós possamos ser honrados. Aquela mulher ali expôs a sua vergonha intimamente com Deus, com Jesus. Jesus ofereceu água para ela. Uma grande chave. Uma grande chave é o desejo mais íntimo do seu coração de se santificar. Nesse momento agora, a santificação é a coisa mais importante para que a gente possa exercer uma autoridade com autorização. Podemos exercer autoridade sobre aquilo que conhecemos, mas podemos não ser autorizados a adentrar nas bênçãos da promessa de Deus. E Ele, nesse momento, Ele está nos levando a uma maturidade para desenvolver um relacionamento com responsabilidade com Ele. Aquela mulher, ela estava numa posição não tão diferente da outra. Aquela estava encurvada olhando para Deus. E a outra estava de pé olhando para o diabo. E Jesus ativou algo dentro dela
E ela se tornou uma chave. Sabe por quê, queridos? Porque essa chave está disponível. Essa chave está disponível. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou? Ele foi nas mais profundezas e tomou a chave da morte. A chave é a coisa mais importante para a gente, porque é o nosso direito. Ele já tomou a chave, está disponível na mão dele para você se apropriar da sua chave. Existem chaves que já estão enferrujadas, há algo que Deus já te deu e você não utilizou, você não colocou em prática aquilo. Ele disse, olha, você já recebeu uma palavra profética que você precisava ativar essa chave e você não ativou, ela está enferrujada, mas ele diz, ela ainda pode receber o meu comando e você pode ativar a palavra sobre a sua vida. Quantos de nós já recebemos uma palavra profética sobre a nossa casa, sobre a vida da nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado? E não discernimos que a palavra liberada, ela é uma chave. Muitas vezes é algo que só eu posso destrancar. Porque a chave de ativação profética não está relacionada com a ação de quem me deu a palavra, mas com o que eu fiz com a palavra que eu recebi. E essa chave, ela é aberta por dentro. Mas nós precisamos também ir para o lugar secreto e permitir que Deus nos trate, porque existem coisas que nos aprisionam, que não permite que a gente veja as áreas que nós estamos trancados e presos. O Senhor chamou você para uma ativação. E se existe algo na sua vida que não está andando, que não está crescendo, que não está prosperando, que você não está vendo resultado, é porque você não está ativando as chaves proféticas que Deus já te deu. Esses dias será dia de ativação de chaves. É uma palavra. O Senhor preza em cumprir uma palavra liberada. Ele diz, não interessa, é uma questão de honra cumprir a minha palavra. Se você está respaldado por uma palavra, você pode exercer essa autoridade. Deus precisa te tratar, Deus precisa te curar e você se sentir completamente liberado. Quem era aquela mulher, meu Deus? Ele perguntou para ela, cadê teu marido? Ela disse, não tenho. Disseste bem, 5 maridos já tivesse e o que você está não é seu. Então não era só 5, ela já estava no 6º. Ele diz, 5 já tivesse. Se nós formos puxar aí as chaves, o número 5 é uma chave, é 5 ministérios, a multiplicação dos pães é 5, as 5 virgens, as 5 marcas de Cristo, as feridas de Cristo. Se você começar a somar e ver as coisas, o número 5 é uma ativação. Os 5 ministérios. E tem gente que já está nos 5 ministérios e o que está ainda não é seu, porque não se encontrou ainda no seu chamado, nem na sua ativação. E todas as vezes que nós fazemos aquilo que não fomos chamados para fazer, nós nos cansamos, existe um peso. E ele disse, olha, larga tudo. Ela disse, o 6º já não é, ainda não é. E ele disse, vem e me segue. E aquela mulher largou tudo. E ele disse, se você beber da minha água, jamais você terá sede. Ele está dizendo, olha, a sua sede é de mim. A sua sede é de mim, não é de homem, não é de prazeres, não é de pecado, não é de contaminação, não é de pessoas, não é nada disso, a sua sede é de mim. E ele ativou aquela chave na vida daquela mulher.
E ela se passou a ser uma chave na cidade de Samaria. A partir dali, uma revelação do Messias veio sobre aquela cidade. Sabe por quê, queridos? Quando a ferida é fechada, o ministério é aberto. Não tem como. Quando somos curados, ativamos os ministérios. Tudo que Deus quer é ativar os ministérios. Ele fala dos 5 sentidos. A cura muitas vezes estão nas nossas áreas de sentidos, nas nossas dependências emocionais. Ele fala dos 5 talentos que Ele nos deu e precisamos multiplicar. Ele fala dos 5 pães que alimentou 1000 homens. Ele fala das 5 feridas de Cristo. 5 virgens explodentes. Ele fala quando Davi pegou as 5 pedras para derrubar Golias. O Senhor quer ativar essa chave na tua vida. Ele fala do 5º mandamento. Qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias lhe vá bem. E eu não venha ferir a terra com maldição. É o 5º mandamento. É a condição de estar bem, é honrar pai e mãe. Olha, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos deu um tempo onde nós temos tempo para reparar tudo isso. Porque Ele nos deu a oportunidade de estar com os nossos pais, de quem tem pai, cuidar dos seus pais. Ele deu tempo para que os filhos restaurassem a vida com seus pais. O Senhor está ativando a chave dos seus princípios em nossas vidas. E nós não podemos sair dessa pandemia da mesma forma. Os nossos valores são outros. E os valores estão fundamentados naquilo que é importante para o Senhor. É o propósito que Ele tem para a família. Não existe igreja sem família. Nós não estamos aqui para cultuar Deus, nós estamos aqui para celebrar um Deus que cultuamos 24 horas dentro de casa. Essa é uma chave que Deus está nos dando. Chave mesmo, de ser fiel, de discernir o que Ele está nos dando, de discernir os valores familiares, de ter tempo para dialogar com os nossos filhos, para ser referência na vida dos nossos netos, para resgatar esses valores tão grandiosos. O Senhor não quer que o seu povo saia para enfrentar essa pandemia de uma forma política. Ele quer que você se levante como um governo, como uma igreja com autoridade, igreja que foi tratada, igreja que foi forjada no secreto. Eu estava falando que Deus, Ele trabalha muito no anonimato. Tem sempre um propósito para Ele nos fazer aparecer. Hoje em dia não tem mais pastor bam, cheia da unção, não. Agora tem Cristo reinando, a brilhante estrela da manhã. Ninguém vai brilhar se não pregar Jesus. Ninguém vai brilhar. Nós vimos aí a profecia de Joel, que nos últimos dias Ele derramará do Espírito dEle. Isso se cumpriu em Pentecoste.
cumpriu, estava ali os 12 discípulos, 120 pessoas estavam ali, porque o Senhor falou para que eles ficassem ali, e durante 10 dias eles ficassem ali orando, porque Ele derramaria sobre aquele lugar, e a promessa dele se cumpriu. Há promessas e profecias que Deus já deu a você, que já se cumpriu, mas os olhos não conseguem discernir espiritualmente, porque estamos esperando algo que, igual aqueles judeus, ficaram questionando, o que será isso? Eles estão embriagados, 9:30 da manhã, e Pedro se levanta ali, não, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E qual foi a primeira pregação de Pedro? E Pedro se levanta ali, e fala do que ele fez, fundamentado na palavra da profecia de Joel. Ele fala, esse foi aquele que caminhou, aquele que cumpriu o propósito, aquele que veio para resgatar, aquele que justificou na cruz. Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e por causa dele nós fomos justificados. E 120 pessoas estavam ali, mas depois dessa pregação, ele pregou Cristo, ele pregou a verdade, ele pregou e fez os caminhos que ele fez. E o que aconteceu? Aquele povo correu para ele e disse assim, o que faremos agora? Não foi Pedro que fez o apelo, foi quem ouviu a pregação, que veio. O que faremos agora? Sabe o que é? É tempo de pregar Jesus. É tempo de pregar Jesus. É só Ele agora, porque quando você se deparar com essa verdade, não vai ser o pastor que vai te chamar para um apelo, é você que vai chegar para ele e falar assim, o que eu faço agora? E ele vai dizer, receba Jesus. E o Espírito Santo recai sobre a tua vida. O tempo mudou, a roda virou, agora quem reina é Jesus, e é a sua fonte de cura e de libertação, de redenção, está em Jesus. Levantamos como bereanas, precisamos saber que aquilo que estamos ouvindo está fundamentado ou não na palavra de Deus, porque nada que não está fundamentado não traz resposta. Palavras amortizadoras de alma não transforma a vida, mas a verdade transforma a vida. E aqueles homens, eles ouviram a verdade. Mas e por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes estamos falando a palavra, mas não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra, ela volta, ela não cumpre o desígnio, porque o Espírito não está na palavra. E a palavra sem o Espírito é morta, mas o Espírito vivifica. Eu quero dizer a você, que aquela mulher desejou ardentemente ser transformada e curada. O que você precisa desejar nesses dias é ser curada, transformada e voltar a ser essa igreja posicionada, estabelecida e vitoriosa em Cristo Jesus. Deus te chama e te posicionou. Na tua barriga, Ele colocou a semente e te deu autoridade de esmagar. Por isso Ele diz, mensageiras das boas novas, toma a tua bandeira de autoridade e estabelece a tua casa como objeto de louvor nessa terra. Ele te chamou, não foi para seduzir, Ele te chamou para construir. E o barômetro que mede a moralidade de uma sociedade ou de uma cidade é o comportamento e a conduta de uma mulher. Sabia? A sociedade, ela é transformada quando a conduta de uma mulher é transformada. A família é estabelecida
O homem, ele traz a semente, mas a mulher tem o papel de construir aquilo ali e entregar pronto. Coloca uma semente na barriga e ela entrega um filho prontinho. Não é verdade? O homem faz a feira, a mulher prepara um banquete. Quando a mulher volta para a posição que é dela, ajudadora idônea, mensageira das boas novas, ela exerce uma autoridade e estabelece o reinado do seu marido fora dos muros. Eu quero dizer a você, que nesse tempo, muitas pessoas perderam, mas tem muitas pessoas que ganharam tudo nesse tempo. Mas aquelas que perderam, o Senhor tem um novo ciclo para elas. O Senhor está liberando elas para um novo tempo. Creia. O propósito na vida das pessoas que se foram, acabou. Mas o seu continua. Porque Deus tem um propósito em sua vida. O Senhor quer que as leoas se levantem com voz ativa, respaldada numa autoridade dada pelo Senhor. Ela tem autoridade porque o Senhor assim fez, para que ela pudesse esmagar a cabeça de Satanás e pôr para correr. Mas eu quero te dizer, ferida que não é curada, não pode ser liberada. Esse tempo é tempo de arrependimento. Esse tempo é tempo de cura. Sabe, muitas vezes você fala, mas Deus já curou isso, aquilo, eu já estou no outro nível. Eu quero dizer a você que a visitação da iniquidade vai acontecer. Ele diz que aquele que não está plantado, a tempestade virá. Mas se ele estiver na rocha, fundamentado, a sua casa não cairá. Então precisa-se também de uma responsabilidade pessoal de ativar a sua memória para os caminhos que comprometem sua geração, que foram feitas por você. Quando o Senhor fala nesse tempo nosso, esse 1 ano de arrependimento, Ele fala de forma pessoal. Ele fala de você. Quando Ele fala de uma semeadura perfeita, Ele fala assim, eu quero fazer uma facção sem defeito. Eu quero fazer uma facção sem maldição. E muitas vezes precisamos rever os nossos caminhos, para ver qual foi a porta e a legalidade que nós demos para Satanás saquear a vida dos nossos filhos. Ou saquear muitas vezes a nossa vida espiritual e o nosso chamado ministerial. Precisamos também pedir que Deus, Ele nos dê outra oportunidade, para que a gente venha ativar os dons e os talentos que nós enterramos. Para que nós não venhamos a perder a sua luz. É um tempo diferenciado que estamos vivendo. Quando eu falo de você estar escondido, é quando ele fala assim, de forma assombrosamente maravilhosa eu te fiz. Você estava no anonimato. Você estava sendo formada no ventre. Ele escreveu e estabeleceu todos os seus dias. E Ele preparou todo o seu enxoval. Te entreteceu no ventre de sua mãe. Ele diz, a substância ainda é informe. Eu te formei e escrevi. Todos os seus dias, e a sua alma o sabe muito bem.
Ele está dizendo que vai chegar a hora em que você vai sair do anonimato. E você vai estar pronta para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. E a única coisa que precisamos é ler nas tábuas de carne do nosso coração o propósito original que Deus estabeleceu para se cumprir em nossas vidas. Porque muitas vezes tomamos caminhos e fizemos escolhas erradas e hoje estamos presos, sofrendo as consequências de uma escolha fundamentada em nossas carências e sentimentos. Enquanto Deus quer tratar a gente desde o início lá e dizer, olha, volte a ler o propósito original que eu tenho para você. Não que você tenha que deixar aquilo que você fez aliança, mas que você pode, na posição que você estiver, reconhecendo e discernindo o propósito, transformar a maldição em bênção. É uma responsabilidade sua. Transformar a maldição em bênção. Como está a vida da sua família? Como é que você emocionalmente se encontra? Quais são os sentimentos que lhe envolvem? Como é o seu relacionamento com Deus? Você tem prazer nele? Você está numa religião de compensação? O Senhor quer liberar essa chave. Ele quer que você destranque isso aí. Como é que você quer fazer daqui para frente? Porque Ele quer tirar você do anonimato. Ele quer fazer com que você viva o propósito que Ele tem para a sua vida. Como essa mulher posicionada que estabelece as coisas através de uma autoridade respaldada na promessa que Ele tem para você. E Ele quer fazer isso na sua vida. E tudo que nós precisamos é ter um posicionamento no mundo espiritual. Você quer isso? Deus quer revelar para você essa chave. Sabe, você já viu falar em crente deprimido? Crente angustiado? Isso existe. Existe demais. Mas existem chaves que Deus nos dá. Chaves que destranca isso aí. Nós precisamos até discernir que em alguns momentos nós nos encontramos assim. Mas não para atribuir isso de uma forma pessoal, mas de uma forma intercessória em Cristo Jesus. Mas quando isso passa do nível que tem que ser, nós precisamos discernir qual é a opressão que estamos passando. Quem está nos oprimindo? Qual é a legalidade? O que Ele veio requerer? E agora é você com Ele. Você pode imaginar o que era essa mulher curvada durante 18 anos dentro da igreja, porque ela reconhecia ele como filho de Abraão, mas ela estava servindo ali encurvada. Ela sofria uma opressão malignas. Tem muitos sofrendo essa opressão maligna, que não consegue sair dessa posição. E Deus quer curar. Deus quer curar e Deus quer um encontro sozinho. Quando Ele encontrou com essa mulher, Ele chamou ela para si. Quando Ele foi encontrar com a mulher samaritana, ali era Ele e a mulher samaritana. E Deus quer encontrar com você, é você com Ele, não é com ninguém, é você com Ele. A liberação na nossa vida que vem do céu, não depende do outro, a nossa cura vem do céu. É como se o véu rasgasse de cima para baixo, e não de baixo para cima. Mas nós precisamos buscar isso.
Há coisas que não podem permanecer mais na nossa vida. Há coisas que nós não podemos mais aceitar na nossa conduta e no nosso comportamento. Nós precisamos mudar. E Deus quer trazer essa chave para cada uma de nós. Essa chave. A chave de autoridade profética. A chave de autoridade para estabelecer, para decretar, para ligar, para desligar. Para alcançar nele o que ele quer que você faça. Eu me lembro, há uns 15 anos atrás, eu fui para Jerusalém. E há 15 anos atrás eu não tinha muito conhecimento do que significava Jerusalém e o relógio chamado Israel na minha vida. E eu me lembro que a gente foi num local onde ficava na beira do Rio Jordão. E aquele lugar ali era um lugar onde tinha pânico. Foi quando Pedro recebeu essas revelações. E eu me lembro que tinha grupos que estavam lá, vários grupos falando daquilo ali. E veio uma mulher, não sei de onde, não sei quem era, e chegou junto de mim e me deu uma chave. E ela colocou uma chave na minha mão e ela disse assim: guarda, porque Deus está te dando autoridade sobre as águas. Não entendi nada, nem vi chave, mas eu fiz assim e ela disse: agora fecha. Eu fui numa conferência depois de 10 anos, em São Paulo. E ali tinha alguém, um profeta ministrando, e ele disse assim: alguém aqui recebeu uma chave de Deus, no Rio Jordão. E o Senhor deu autoridade sobre as águas para essa pessoa. Só que Deus está falando que a chave está enferrujada. E ela não usou. Ixi, eu fiquei assim, não deve ser comigo não. Isso é muita coincidência. Porque eu nem lembrava, só vim lembrar quando falou. E aí ele disse assim: então essa pessoa agora pegue a sua identidade. E veja onde ela nasceu. E eu peguei a identidade. E ele disse: ela nasceu nesse lugar, no Cabo de Santo Agostinho. E eu falei: meu Deus, é demais, está falando comigo mesmo. Sabe o que aconteceu? Deus tinha me dado uma chave de autoridade sobre a cidade. Você sabe que Recife é cercada pelas águas. É isso? Conhecida como a Veneza brasileira, quando na realidade eu declaro que Recife não é Veneza. Recife é cercada pelas águas redentivas do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, eu comecei a discernir. E eu peguei a chave toda enferrujada. E eu disse: Deus, aonde é que o Senhor quer abrir? E ele disse: no talento que eu te dei. No ventre da sua mãe. E para mim saber que talento era esse, que eu não sabia. Só que eu sou artista plástica. E naquela mesma época eu recebi um convite para fazer uma escultura para uma cidade. Cidade de Abreu e Lima. Quem conhece aqui? Pronto. Há muito tempo, há muitos anos atrás, Abreu e Lima ali só tinha luzinha vermelha, lembra? Muitos anos atrás. E aí eu apresentei 2 trabalhos para esse prefeito. O que ele queria e essa obra que eu queria fazer. Ativada pela chave. Chave das artes e do dom que Deus me deu.
E aí eu fui apresentar para ele. Na obra que eu fiz, minha, eu cobrei o dobro da obra que ele queria. Porque eu queria a testificação de Deus em relação àquilo ali. E ele escolheu exatamente a obra mais cara. E eu fiz um monumento, 2 monumentos, no portal, na saída de Abreu e Lima, na entrada. Que é o homem com o fogo e a mulher com a pomba do outro lado. Aquele lugar que era onde tinha o maior índice de prostíbulo, hoje é o lugar onde tem mais igrejas evangélicas e evangélicos. Ativação da chave. Deus te chamou para algo grandioso e Ele tem uma chave para liberar e Ele já lhe deu essa chave. Peça a Ele para ativar a sua memória espiritual, porque Ele já te deu essa chave, seja para a sua casa, para a sua família, seja qual for a área. E hoje, o que está acontecendo? Eu fiz um grande monumento, uma porta de honra. Quem conhece a história de Recife sabe como aconteceu com Recife, com a guerra dos holandeses, dos portugueses, ou quando nós expulsamos os judeus de Recife. Expulsamos 23 judeus e eles foram para Nova York, transformaram aquele lugar em Manhattan, no maior centro financeiro. O que quer dizer? Nós expulsamos de Recife a prosperidade, nós tiramos dali aquilo que Deus tinha para a nossa cidade. E muitos anos Recife era um útero que gerava para outros crescerem. Recife não saía do lugar. E Deus me deu esse discernimento. Eu fiz juntamente com meu filho, ele também é artista, nós fizemos uma porta, um memorial de honra. Eu fiz uma porta de 5 metros ao total, ela vai ficar com quase 7 metros. Tá? Para representar que se um dia fechamos a porta, através do arrependimento e remissão, hoje nós abrimos a porta, e o seu Jesus é o meu Jesus, e através do menorá, no meio desse monumento, traz a união do filho legítimo com o filho adotivo, e somos abençoados e tratados como filhos legítimos. E nessa porta enorme, e vai estar escrito o decreto em Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força. E lá embaixo tem também: ouve, ó Recife, o Senhor é o nosso único Deus. Vai estar escrito em hebraico, inglês e português. E nós estamos estabelecendo, já está sendo confeccionado o monumento, a porta de honra. E eu creio que daqui 90 dias nós vamos estar estabelecendo esse portal, esse memorial de honra, para que haja remissão, transformação na nossa cidade de Recife. Deus te chamou para as nações, Deus te chamou para a cidade, Deus te chamou para a redenção, e você não pode ficar assim, porque se Deus te permitiu passar por momentos difíceis, foi para te forjar e te preparar no anonimato, para que você exerça autoridade quando Ele te liberar. E o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor trabalhou na minha casa, na minha família, para estabelecer a honra dEle dentro da minha casa. E após isso acontecer, Ele me liberou para que eu pudesse ser um objeto de honra para Ele, para a minha cidade, para a minha nação e para todo esse mundo. Eu quero te dizer que Deus, Ele não te chamou só para a sua casa. Ele quer tratar a sua casa, Ele quer curar a sua casa, para que quando você se levantar, você fazer diferença no governo, na sociedade, na sua cidade e na sua nação. Ele disse: olha, levantai-vos, levantai, porque resplandecerá a glória de Deus sobre a tua vida. Pois é nesse poço que você acha que está, é que Deus está te forjando. Assim como foi com José, será com a sua vida. Ele forjou na ingratidão,
na injustiça, na traição. E é nessas áreas que Ele ativa as suas chaves. Muitas chaves só recebemos nesses poços profundos de sofrimento da nossa vida. Eu precisei andar nos meus cacos para poder discernir o grande propósito que Deus tinha na minha casa. E foi através disso que hoje eu posso ter autoridade sobre as famílias, porque Deus estabeleceu a minha casa. Eu quero dizer que você pode estar se sentindo no anonimato. Você pode estar se sentindo naquele poço. Mas Deus tem um propósito glorioso na sua vida. A partir de agora. Quero que você se levante. Deus vai fazer você lembrar esses dias das chaves que estão guardadas. A palavra dele é uma chave viva. Tem coisa que ele vai destrancar na sua vida. Tem chaves que ele já te deu. Tem revelação do que já aconteceu hoje, que ele já tinha te dado antes. E você só veio entender quando aconteceu. Eu nem conhecia Jesus como eu conheço hoje, quando Deus revelou para mim que Ele ia levar meu marido. Eu não tinha noção do que era, mas no momento de intimidade, de arrebatamento com o Pai, Ele deixou muito claro que ia levar. Mas eu não tinha discernimento. Eu não alcançava aquilo. Durante muito tempo eu tinha um sentimento de que eu iria ficar sem marido, que Deus ia tratar, ou então Deus ia transformar a vida dele. Mas eu não alcançava. E quando aconteceu, o Senhor disse: eu dou a conhecer os meus filhos antes de acontecer. Eu quero dizer que o que você perdeu, Deus já tinha falado com você. O que você acha que foi surpresa para você hoje, de alguma forma Deus já tinha avisado a você. E Deus quer te revelar que em tudo isso existe uma chave dele. Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Toda conexão que não te traz alegria, Deus tira de junto de você. Não reclame se o seu laço de alma foi forte. Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar suas feridas. Deus quer curar o seu sentimento de indignação. Hoje é dia de cura neste lugar. O Senhor quer ativar as chaves na sua vida. Eu consigo ver chaves aqui. E o Senhor disse: olha, eu fui lá embaixo e peguei a chave. Está disponível para você na minha mão. É hoje mesmo que você pode pegar a sua chave e virar. Alguma coisa vai virar na tua vida. Deus é Deus de virada. Deus é Deus de coisas novas. Ele adora ir além da sua capacidade. Ele quer expandir. Ele quer preparar você para um vinho novo. Ele tem um vinho novo. Ele disse: eu quero derramar sobre você um vinho novo. Agora eu preciso que você seja um odre novo. Porque um odre velho, ressecado, não se dobra. Não está flexível. Ele disse: eu quero que você fique flexível, porque eu tenho um vinho novo. Eu quero que você esteja pronto para se render aos meus pés. Eu não quero que a rigidez
dos sentimentos que te aprisionam, te separe de mim, te impeça de se inclinar. Queridos, odre velho se quebra, odre novo se prostra. A chave é olhar para Ele. A chave é olhar para Ele. Comece a declarar agora: eu quero essa chave. Eu não abro mão dessa chave.